Tem também, que desagradável. Depois de falar inalações, quando queria dizer ilações, Marcos Braz agora resolveu confundir o presidente do Zenit com o ex-presidente da Rússia, Medvedev. Foi constrangedor, virou piada internacional, virou trending topics no X, o antigo Twitter. Mais uma vez o Marcos Braz passando um papelão aí pro mundo todo ver, confundindo o presidente do Zenit com o ex-presidente da Rússia. Mas, Mauro César Pereira, o querido Marcos Braz, de novo, deu uma gafe. O Marcos Braz foi lá todo pimpão falar da negociação com o Zenit, envolvendo o Claudinho. E aí, pro mundo todo ver, o Marcos Braz chama o presidente do Zenit de ex-presidente da Rússia. Por quê? Eles têm o mesmo sobrenome, que inclusive é um sobrenome bem frequente, bem normal na Rússia, né? Que é Medvedev. Tem até o tenista, que é o Medvedev, tem o ex-presidente, que é o Medvedev, tem o presidente do Zenit, que é o Medvedev, e aí vai o Marcos Braz. A gente tem a declaração, ô Kaique, pra gente botar? Vai o Marcos Braz e diz: quando o Flamengo sentir que pode fechar, ele pega o avião. Temos que estar confortáveis para dar o bote final. Ainda não está nesse momento. O Zenit, a pessoa que estamos conversando, é um ex-presidente da Rússia. Não querem vender o Claudinho. Estamos negociando. Flamengo contratou o De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha, que disputou o Copa do Mundo. Apareceu aí nos últimos 5 dias um bombardeio de nomes que o Flamengo não trabalha na janela. Preferência entre Claudinho e Paquetá, quem vier primeiro. É o Flamengo ainda trabalhando com a hipótese do Paquetá, é o Flamengo nessa situação do Claudinho, e aí o presidente do Zenit debochou do Flamengo, tá? Por isso que viralizou tanto. Flamengo ali, por causa dessa declaração do Marcos Braz, virou piada internacional, porque o presidente do Zenit falou sobre isso. E ele diz, tá? No Brasil, fui confundido com Dmitry Medvedev. Essa situação só faz você pensar, é esse o Claudinho que eles querem comprar? Ou será que eles estão confundindo também? Será que eles querem comprar um outro Claudinho? O Flávio Prado já tá rindo, o Marcos Braz também dá a brecha. A foi engraçado. O cara teve bom humor, achei que ele teve uma boa sacada, teve bom humor. Mas se eu sou o presidente, será que é o Claudinho que eles querem? Achei uma boa sacada. Ele foi sacana, eu gosto dessas coisas assim. Esse motinho sacana eu gosto. E o Zenit é difícil mesmo pra negociar. A gente já fala isso desde o começo, é um clube que tem muito dinheiro. O próprio Mauro fala, né, do gás, é dono de empresa de gás, o presidente do Zenit. Mauro, virou piada internacional o Marcos Braz. E outra, o Spindel já falou, né? Quase impossível o Claudinho. Mais uma vez, pela terceira vez, Flamengo vai dar toda essa visibilidade pro Claudinho, dar toda essa mordomia pro Claudinho ter como renovar e ganhar mais dinheiro, e a situação não anda. Não surpreende nada. A gafe do Marcos Braz divertiu o pessoal na Rússia. Você já tinha se divertido com outra dele, né? Do inalações perigosas foi muito boa. O Braz é ótimo para essas coisas. Divertiu o pessoal na Rússia, o pessoal virou meme lá, na imprensa lá repercutiu e tal. Mas não é por conta disso que o negócio não vai sair, né, gente? O negócio não vai sair porque os caras não querem vender. Não precisam vender. O jogador, de certa forma, parece que queria vir para o Brasil e tal, mas ele tem um contrato em vigor. Não tem conversa, irmão. É isso aí, acabou. No início, eles ainda negociaram minimamente, coisa que da vez anterior nem aconteceu, eles nem responderam o Flamengo. E agora, nos últimos dias, a coisa esfriou. Eles não querem vender o jogador, não vão vender o jogador, esquece. Isso aí, se o Flamengo tem plano B, como diz ter, é melhor já correr com isso aí.
Mas também o Paquetá como um plano B é um baita risco, né, Mauro? Não, porque ele falou do Paquetá, né? O Paquetá é brincadeira, né? Isso aí é uma coisa... Mas pelo jeito é sério, né? Porque ele mesmo falou... Ontem eu li aqui um tweet de um jornalista inglês falando que é grande a possibilidade do Paquetá jogar boa parte ou até quase todo o campeonato inglês pelo West Ham, porque não vai se definir agora. O West Ham não vai liberar o jogador. Não vai liberar. Pra que vai liberar? Você acha que não? Mesmo se ele souber que vai dar ruim pra frente, ele não vai querer se livrar? O campeonato inteiro. Quantos pontos ele pode me ajudar a conquistar? Entendeu? Se no final do campeonato acontecer a punição, eu já estou numa situação que eu vou perder esse cara. A qualquer momento. Mas se a perspectiva é de usar o jogador todo o campeonato ou quase isso, o West Ham vai usar o jogador, creio eu. Vai fazer o quê? Imagina o seguinte, é como se você não soubesse, mas você tem um jogador que você vai usar e ele vai se machucar em algum momento e vai te deixar na mão. Você não se vira sem ele? Então, só que aqui você sabe que alguma hora isso vai acontecer. Talvez não aconteça. Talvez fique para o outro ano, para outra temporada. A coisa vai se arrastando. E aí tem a história do Manchester City, né? Que tem aquelas infinidade de acusações de violação de fair play financeiro, etc. E até hoje está jogando, não está acontecendo nada. O City chegou a ser até excluído da Liga dos Campeões, dado momento. Não vai jogar a próxima, lembra? Jogou mais uma, outra e foi campeão. Então tem essa possibilidade de empurrar com a barriga. Então, para que o West Ham vai liberar o jogador? E o Flamengo teria que pagar. Isso não tem o menor cabimento. Para mim, isso aí é cortina de fumaça. É tipo o Balotelli. Vamos trazer o Balotelli. Aí agora, hoje eu vi lá uma manchete. Sabe por que o Corinthians desistiu de comprar o Balotelli? Parece que estava comprando o Balotelli. Não compra nada, não tem dinheiro. Piada, né? A manchete. É porque o Drogba não quer jogar com ele, né? Exato. Fazer dupla. Não vai trazer, pô. Para com isso, pô. Não vai trazer porque nunca esteve próximo de trazer. É factoide, cara. Eu queria o factoide, eu queria a cortina de fumaça. Paquetá pra mim é a mesma coisa. O tempo que fala do Paquetá... Mas você acha que é o factoide que agora é da diretoria, né? Da diretoria. Eles usando isso, né? Lógico. Eu queria essa história do Paquetá, falo do Paquetá, aí tem o Claudinho e tal, esquece um pouco o Claudinho, depois voltou o Claudinho, porque o Marcos Braz falou essa bobagem, então voltou o assunto. Agora tem a do Marcos Antônio, que eu acho que é outra situação. Porque o São Paulo vai levar, vai dar chapéu, não sei o quê. Cara, se o São Paulo chegar lá e pagar tudo que o Alásio quiser, aceitar tudo que o Alásio quiser, é problema do São Paulo. Porque tem isso também, você não pode aceitar tudo que os caras pedem, tem que avaliar qual o valor desse jogador, qual o estágio dele. É um jogador que nem está sendo usado pela Alásio, estava emprestado. Então, se a Alásio quiser muito, você tem que avaliar quanto vale esse cara, quanto está disposto a gastar com esse cara. É isso. Porque o Pablo também, né? Eu lembro do Pablo, como é que foi a demonstração? O Flamengo no sábado, eu me lembro, foi um sábado, o Petralha pediu um valor, na época, quanto foi que custou mesmo o Pablo? 7 milhões de euros, uma coisa assim? Acho que foi 40 milhões de reais. Deixa eu ver. Coisa de 6, 7 milhões. O Flamengo chegou em 5.500, que eu já achava um absurdo. Aí o Flamengo ouviu do Atlético que queria mais. O Flamengo sai de cena. Aí o São Paulo falou, cá se for. O São Paulo deu um chapéu. Pô, que belo chapéu, hein? Foi o Pablo, né? Pô, o jogador não jogou. Então, assim... Foi 6 milhões de euros. Que custou no final. O Pablo. O Flamengo chegou em coisa de 5. Na época dava 28 milhões de reais. A questão o jogador tem um preço, tem um valor. Você tem que chegar à conclusão de que ele vale um valor X. Você oferece aquilo. Se quiserem mais e tudo, você não tem que pagar quanto o cara quer. Isso não existe, gente. É por isso que os times brasileiros ficaram tudo da merda. Entendeu? Porque quantas negociações mal feitas foram realizadas? De chegar lá e pagar o que tem, pagar o que não tem. Você tem que ter um limite. O São Paulo está desesperado por um jogador para a posição. Mas vai pagar para Alásio aquilo que Alásio quiser? O Flamengo vai pagar aquilo que Alásio quiser? Tem que ver quanto vale esse rapaz. Quanto ele vale no mercado, no momento que ele está sendo emprestado pela Alásio. Ele nem está jogando na Alásio. Esse é o ponto. Agora, como tem a janela ainda, muito tempo a janela ficar aberta, os italianos vão esticando a corda. Se até o final, que eu falo sempre... Eles vão ficar esperando proposta. Chegar no último dia e não apareceu nada melhor, eles vão negociar com quem estiver esperando, Flamengo ou São Paulo. Então, às vezes, é preciso ter paciência. Eu não concordo com essa coisa de, não, vai lá, tem dinheiro, contrata, tá bom. Por isso que ficou o tempão quebrado. Quantas contratações foram feitas dessa maneira, gente? O Corinthians fez isso esse ano. O Mateuzinho foi isso. Não quero mais assim, tá, quanto que é? 4 milhões e 60%. É meu. Péssimo negócio. Ou não é? Péssimo negócio. Então, esse tipo de rompante, essa coisa, eu não apoio. Eu acho errado. Eu acho que seria uma contradição o jornalista chegar e falar, não, o clube tem que andar na linha, tem que gastar o que arrecada, não pode fazer loucura, não pode comprar, não compra, joga com o time que tem, não pode fazer mais dívida. Aí, não, contrata de qualquer maneira, qualquer que você quer, meu amigo, você tem que escolher o que você quer. Eu sou dessa, vale para qualquer clube, tá? Mesmo o Flamengo, o Palmeiras estão com mais dinheiro, tudo, não é assim.
O caso da SAF é diferente, que aí você está falando do investidor que coloca dinheiro num jogador caro, como é o caso se o Luiz Henrique não jogasse no Botafogo, o Botafogo venceria o Palmeiras? Não. O gol foi todo jogada dele. O Murilo está procurando ele até agora. O Piquerez não interceptou o passe, muito bom, mas aquela bola era do Piquerez. Ele não estava bem colocado para cortar aquela bola, se jogou na bola, não alcançou. A bola chegou no Luiz Henrique, ele foi para dentro da área, passou pelo Murilo, de qualquer maneira, deu o lado errado para ele, cortou. O Tiquinho só empurrou pro gol. Agora, é um jogador que foi contratado, obviamente... Contratação mais cara, né? Não é pro Botafogo, né? Ele contratou pensando no Lyon. É óbvio que ele pensou no Lyon. Porque lá ele pode valorizar e revender esse jogador. Ele pode ter retorno técnico com o Lyon e pode revender esse jogador, quem sabe. É óbvio, isso é evidente. Isso foi amplamente discutido na época. Até que o jogador não queria voltar pro Brasil, né? Até isso foi muito falado da Almada, a mesma coisa. Então é outra situação. Você está falando de um investidor que é dono de vários clubes e que faz os seus negócios pensando de uma outra forma. Agora, o São Paulo vai pagar quanto o Alásio quiser, aí é o problema do São Paulo. O Flamengo vai pagar, o problema do Flamengo. Eu acho que não deve fazer. Você tem que negociar, tem que brigar. Agora, é preciso ter mais nomes. Esse é o problema da diretoria do Flamengo. Ter mais opções. Você vai no Claudinho, o Zenit não quer, mas você tem aqui fulano, tem o ciclano, e vai atrás desses caras. O Paquetá não tem condição, gente. Isso é uma bobagem. Ficar falando em Paquetá, acho que é uma besteira, até porque é um risco danado. Porque se ele jogar até o final do campeonato inglês, o West Ham já tem um jogador, já está com esse pepino. Ele pode ter o prejuízo minimizado se o jogador puder ficar em ação durante mais 7, 8, 9, 10, 11 meses, sei lá quanto tempo, né? No caso do Flamengo, ele está entrando numa roubada, entrando numa confusão. Para que entrar nessa confusão? Se você quer pagar por esse jogador, paga para o jogador que você possa adquirir os direitos e ele possa realmente jogar por você. E que ele não vai ser banido do futebol, provavelmente. E pode ser banido e outra coisa, a cabeça do cara, o próprio rendimento dele na Copa América claramente estava inferior ao que ele já apresentou em outras ocasiões. Não tem como aquele cara jogar bola tranquilo e calmo. Agora o West Ham já tem um jogador, o jogador já está lá, vai fazer o quê? Eu vou usar o jogador, se estiver atuando de forma minimamente razoável, eu ponho para jogar. É meu, eu paguei já por ele, vou usar até onde for possível. E torcer, né? Acender uma vela, bater tambor, fazer o que for para ver se, de repente, quem sabe, né? O cara pega um gancho menor, eu consigo recuperar o investimento, consigo tê-lo de volta daqui a um tempo. É a expectativa dos caras, mas o problema não é do Flamengo, o problema é do clube inglês. Então eu não entendo por que se meter nisso. O Flamengo está querendo comprar o problema. Exatamente. Ele quer comprar o problema. Isso não existe, gente. Isso é uma ideia maluca. Então, para mim, isso é factoide. Eu acho que você entra nessa para criar uma notícia, gerar um burburinho danado, mas você sabe que não vai rolar. E é muito fácil. Aí o inglês vai falar assim, olha, eu quero tanto. Isso eu não chego, não houve acordo e tal. Você sai fora e acabou. Eu tentei. Não tentou nada. Maluquice. Mauro César Pereira. O Flamengo vai enfrentar o Criciúma no estádio Mané Garrincha. É nesse sábado. É o típico jogo, né, Mauro? Já tem a volta dos jogadores que estavam na seleção uruguaia. O Flamengo vai receber o reforço aí do De La Cruz, do Arrascaeta, do Vinha, do Varela, para essa partida. Agora, é um momento delicado do Flamengo, né, Mauro? Porque o Flamengo não ganhou do Cuiabá, o Flamengo perdeu pro Fortaleza, do jeito que foi. Acho delicado não, acho muito bom. Jura? Claro, pô. O time fez 60 e poucos % dos pontos. Mas eu acho a fase recente ruim pelos dois resultados, os últimos, né? Arrebentado, o time tá na briga, tá ali próximo dos líderes, tá ótimo. O risco do Flamengo era ficar longe da liderança do campeonato depois desses jogos todos com esses desfalques aí pelo calendário bizarro da CBF. Eu acho que o momento é bom, os jogadores voltaram agora, 9 dias de intervalo entre um jogo e outro, então aqueles que vinham jogando tiveram um bom tempo para se recuperar fisicamente. Eu acho que é um momento favorável, cabe a eles agora jogar bem e vencer. Se vence, já fica ali próximo, ali, tá perto do Botafogo, perto do Palmeiras, tem um jogo a menos. Se vence o jogo atrasado, já passa o Palmeiras. Quer dizer, já pode passar o Palmeiras vencendo o jogo atrasado. Vai jogar com o Palmeiras agora no Rio de Janeiro, no começo do próximo mês. Vai ter o jogo com o Botafogo também, logo depois, né? Tem um jogo com o Botafogo também no mês de agosto, no Newton Santos, no Engenhão, onde o Flamengo tem vencido todas as vezes que vai lá, né? Inclusive no ano passado quebrou aquela sequência de vitórias do Botafogo, tinha vencido todo mundo, até perder pro Flamengo, o jogo do Bruno Henrique, né? O Flamengo tem um jogo a menos, inclusive, né, Mauro? Tem um jogo a menos, jogo internacional. E foi adiado por conta dos compromissos do Inter pelas competições que ele teve que adiar as partidas por conta da enchente lá no Rio Grande do Sul. Eu acho um momento bom, muito bom. Agora é se recuperar e na tabela voltando a vencer, vai jogar contra o Criciúma, que é um time que vem da segunda divisão, que não está num ótimo momento. O jogo vai ser em Brasília, o gramado lá não é bom, esse é um problema, né? Tem que sair do Maracanã para trocar o gramado, mas poderia ser no local com um piso melhor, mas o Flamengo sempre vai para Brasília, talvez porque
tem lá os acordos comerciais, o patrocinador lá, o banco lá de Brasília, essa coisa toda. Talvez por isso vá jogar lá, não sei se é exatamente por isso, me parece que sim, né? Porque sempre é Brasília, né? Quando o Flamengo tem que jogar fora do Rio de Janeiro, vai para lá, com tantas opções que teria aí pelo Brasil, né? Tem torcida em tudo quanto é canto. Mas acho que a fase da Copa América foi positiva. O final não foi bom. Se tivesse conseguido 2 vitórias contra Cuiabá e Fortaleza, ele teria sido excepcional. Estaria na liderança do campeonato. Como teve aí esses 2 tropeços, foi boa a participação. Porque pontuou bastante, ficou perto dos líderes, que é o grande risco era ficar como aconteceu com o Atlético Mineiro. O Atlético também teve desfalques, não foram tantos, mas teve desfalques pela Copa América e teve outros tantos por lesão, suspensão. E aí acabou perdendo vários jogos, tomou de 4 2 vezes em casa, do Palmeiras e do Flamengo. Tomou 8 gols desses 2 times. Então o Atlético aqui acabou despencando. O Flamengo corria o risco de viver algo parecido. Porque foram muitos, além dos desfalques da Copa América, que foram 5, depois caíram para 4 quando o Pulga retornou, com a eliminação do Chile. O Flamengo perdeu o Cebolinha machucado 2 vezes nesse período. O Flamengo teve Ayrton Lucas fora nesse período, depois voltou. O Bruno Henrique está fora até hoje, não vai poder jogar amanhã, que era a opção imediata na ausência do Everton Cebolinha. O Flamengo teve vários problemas de contusão, de lesão. O Igor Jesus, que era a opção para o meio campo, se machucou. O Léo Ortiz teve que jogar de volante, ele não é volante, teve que jogar como volante. Então foi um período de muitos problemas e o time pontuou bastante. Então acho que é um momento bom. Ainda mais depois dessa parada, com a volta dos jogadores uruguaios e tudo mais. Terminaram lá, não ganharam a Copa América, mas o último jogo foi de alegria para os uruguaios, ganharam do Canadá, escaparam de um vexame, né, ganharam suas medalhas, foram embora para casa. Agora vamos pensar no que interessa, que é o clube que paga os salários deles, né? Não é a Associação Uruguaia de Futebol que paga o salário do Arrascaeta, do De La Cruz. Foi pagar o Flamengo. Como quem paga o Gustavo Gomes é o Palmeiras, né? O Paraguai. Né? Quem paga o Rames Rodrigues é o quê? O São Paulo é a Colômbia? São Paulo. É isso que eles têm que pensar. Já brincaram de seleção? Agora vamos jogar o que vale mesmo, que é sério, que é clube, é time, é o que sustenta o futebol. Eu concordo com você, Mauro, que o aproveitamento foi bom, mas eu acho a fase delicada, porque eu acho que nenhum torcedor esperava, né? Em jogo contra o Cuiabá e o Fortaleza em casa, o Flamengo fazia 1 ponto. Como, claro, antes conseguiu pontos que também eram difíceis contra o Atlético Mineiro. Lá fora. Ganhou do Grêmio do Bahia e não jogou bem contra o time, mas ganhou, mas o importante ele era pontuar. Entendeu? Acho que tem que analisar o conjunto. O final foi ruim, claro que foi ruim, mas o conjunto de jogos, 9 jogos, gente, na Copa América foi bom, a pontuação foi boa, o time tá ali no bolo, tá perto. Esse era o objetivo, claro. E você que sempre, como eu, falava do modo banana, acabou, né, Mauro? Isso eu acho que é uma coisa satisfatória. Sim. Acabou. É um Flamengo que corre todo jogo, mesmo perdendo. O Cuiabá, que empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia. Ganhou do Bahia. O Fortaleza, que ganhou do Flamengo, ganhou de 3 do Palmeiras, jogando em casa outro dia. Então, o Cuiabá ganhou do São Paulo no Morumbi. Ganhou do São Paulo no Morumbi, é verdade. Então, são adversários que tecnicamente são inferiores, mas são times perigosos. E o Flamengo tropeçou. Foi ruim, claro que foi ruim. É chover no molhado. Falar que fez 1 ponto em 6 jogando em casa, foi péssimo esse final. Mas é um reflexo também de todo o desgaste que teve nesse período. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Quando você tem tantos desfalques, aí os jogadores que ficam não tem como fazer... descanso. Recuperar. Não tem descanso. Então acaba que aqueles caras ficam jogando todos os jogos. Isso é cumulativo, gente. Não tem jeito. O rendimento físico cai, tecnicamente o time cai também. Aí você tem um desempenho inferior. Aí acaba jogando menos, acaba ficando mais vulnerável a tropeços, a resultados ruins. E foi o que aconteceu. Isso aí é mais ou menos previsível. Não é assim. É muito fácil chegar aqui, como tem colegas que fazem isso. Eu não vou fazer isso. Ficar brigando, dando soco na mesa. Que absurdo. Cara, tem que analisar o contexto, entender as circunstâncias. Colegas como pilhado de vez em quando, né, Você mano? faz isso às vezes, é muito pior que você. Agora, quando chega nesse momento agora, é sério, o que acontece agora? Agora vem um momento aí sim, agora é o momento que a torcida pode cobrar. Amanhã, o time tem que jogar bem e vencer bem. O Criciúma, o Flamengo não pode ganhar, com todo respeito ao Criciúma, suando sangue. Tem que jogar bem e ganhar com autoridade, porque é um time melhor. E tem todo mundo de volta, só não vai ter o Bruno Henrique, me parece. Né? Então... Sim, Bruno Henrique não. A provável escalação, Mauro, só para te trazer, que eu tô vendo aqui é Rossi, vê se você concorda. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. O Davi Luiz assumiu a titularidade, né? Mas deveria ser o Léo Ortiz, né? Tá na hora do Léo Ortiz começar um jogo, né? Essa coisa do Tite também, vou te contar, que coisa chata, né? A dificuldade de barrar um titular, cara. Sabe, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro que ele tem. Queria porque queria, convocou para a seleção. Contrataram o cara, ele quase não jogou. Jogou mais de volante do que de zagueiro. Você acha ele o melhor zagueiro do Flamengo? Ele é o melhor zagueiro, o cara mais técnico. E no jogo contra o Criciúma, entendeu?
que deve jogar mais fechado, ele é um jogador com passes com mais qualidade, com as jogadas assais de trás mais limpa. Enfim, está na hora, né, do cara ter uma sequência de jogos. Nada contra o Fabrício Bruno, mas é impressionante. Fabrício Bruno ou Davi Luiz? Fabrício Bruno. Então você tiraria o Fabrício Bruno. Sem dúvida. Então é Léo Ortiz e Davi Luiz a tua zaga. Hoje sim. E o Léo Pereira briga pela posição com o Davi. Aí a gente tem Ayrton Lucas, ou seja, o Vinha não volta como titular. Se o Vinha não tiver nenhum problema físico, também não dá para entender. O Ayrton não está bem, vem numa sequência longa de jogos, sem ninguém para revezar. Era uma hora de jogar o Vinha, descansa um pouco o Ayrton. Já descansou 9 dias, descansa mais um pouco. Deixa treinar, deixa recuperar, tira um pouco do peso. Estabelece a disputa, entendeu? Mas você acha que vai ser o Ayrton também? A tua escalação provável? Não sei se vai ser, não tem informação. Agora, eu acho que deveria ser o Vinha e deveria ser o Léo Ortiz. E aí, Pulga... O Wesley até entendo, acho que o Wesley se recuperou. E um jogo contra o Criciúma, talvez por ser um lateral mais ofensivo, né, ele seja mais indicado. Se o adversário fosse o Palmeiras, talvez eu colocasse o Varela. Mas para jogar com o Criciúma, acho que é bom ter um lateral que tem mais ímpeto, busca mais o ataque. O Wesley busca mais do que o Varela. Aí você tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Aí já é um timaço de novo. É o time titular, né? É o time titular, com a volta do Cebolinha, que é muito importante, que faz uma ótima temporada. Né? Agora, vocês são a favor desse estádio, Mané Garrincha? Porque eu vi aqui o mando é do Flamengo, não foi uma venda de mando do Criciúma. O Maracanã está trocando gramado, por isso que o jogo não pode ser lá. E aí levaram essa partida para Brasília. Eu acho que deveria procurar um estádio com um bom gramado, né? Porque o problema lá é que esse estádio é um elefante branco, né? É um elefante branco gigantesco. Então lá tem muito show, né? Vira e mexe tem show. Aí o gramado está sempre ruim. E outra, né, Mauro? Eu acho que é negativo o fato de descansou. Aí vai viajar pra jogar em casa, é porque no Rio não tem opção, né? Aí vai jogar aqui em Volta Redonda, aí é um estádio pequeno, é questão financeira também. Lá... jogo domingo lá de novo, Juventude São Paulo, vai ser lá também. Vai ser em Brasília também? Sim. Aí você tem um estádio grande que aí lá o Flamengo lota o estádio, dá mais renda, dá mais dinheiro e tal. É voo rápido, né? É um voo rápido, Brasília é um voo rápido. Né? Vai ter que viajar, não tem jeito. O Maracanã já estava previsto, tem 2 trocas do gramado, essa é a primeira. Eles aproveitaram esse período agora. O Fluminense tinha jogo adiado com o Atlético Paranaense, porque o Atlético jogou com o Ipiranga pela Copa do Brasil. O Flamengo tinha jogo com o Inter, foi adiado também por conta dos compromissos do Internacional. Então, com isso, eles aproveitaram para fazer essa troca do gramado. Agora, Flávio e Bruno, vocês concordam com o Mauro? No balanço, o Flamengo foi positivo nesse período Copa América pelos desfalques que teve. E outra, o Flamengo vem, né, trazendo aí um momento. Vem da derrota por 2-1 pro Fortaleza no Maracanã, né? E também do empate com o Cuiabá no Maracanã. Aí é aquilo que o Mauro estava falando, o balanço é positivo, mas claro que os últimos jogos foram bem negativos, né? Foram, mas ele sobreviveu. Esse é o negócio. Será onde o Flamengo estará quando terminar a Copa América. E ele ficou um período bom na liderança. Eu até falei, se ele virar Copa América na liderança, vai ser quase impossível de ser alcançado. Mas não dá, mesmo com o jogo extra, o jogo a mais, né? Ele não passa o Botafogo. Mas eu acho que sobreviveu bem, viu? Foi bom. Foi dentro da normalidade. Foi bom. Se você pegar o resultado isolado, não. Mas no contexto, sim. Foi eu diria, o Flamengo sobreviveu bem a essa Copa América. Foi positivo, sim, o saldo. Positivo. Bruno. Foi. Na média, sim. O objetivo era se manter entre os primeiros. O Flamengo tá ali, tá na disputa com o Botafogo, com o Palmeiras. Agora o mês de agosto vai ser para todo mundo um mês mais de resistir, de ver, de entender qual vai ser o desenho para a reta final aí, em qual time vai estar em qual competição. É impossível que os 3 estejam nas 2 Copas, porque o Palmeiras vai enfrentar os 2, né? No Flamengo e o Botafogo, o Flamengo uma Copa e o Botafogo em outra. Mas o Flamengo acho que se manteve bem, teve bons jogos. O desenho do time teve um momento que o Tite coloca o Gerson de volante de novo, né? Ele vinha jogando na direita antes da Copa América, ele até pelos desfalques do De La Cruz, do Pulgar, ele vem jogar por dentro, volta a jogar com pontas, e aí aí depois ele troca de novo, até porque o Lohan também teve uma queda, o Lohan que vinha substituindo o Arrascaeta, ele volta o Gerson para a direita e usa o Luiz Araújo por dentro, como um segundo atacante. E agora, para esse jogo, nessa escalação, o Arrascaeta acaba entrando no lugar do Luiz Araújo, né? Que o Gerson é mantido na direita. Só que, claro, outra característica, né? O Luiz Araújo é um cara de velocidade, de movimentação. O Arrascaeta é um meia, muito mais técnico. Só que acho que consolidou de novo o Gerson mais na direita. Jogou muito bem também como volante, mas na direita, um pouco mais avançado, vindo para dentro.
ele acho que é o melhor lugar mesmo para ele atuar e é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Acho que esse momento de Copa América o que mais cresceu foi ele. Ele já vinha bem quando voltou ao time, jogando pelo lado direito, mas na Copa América acho que o Gerson e o Pedro assumiram muito a responsabilidade ali. Os dois jogaram muito, Pedro fazendo gols e o Gerson fez grandes partidas. Acho que são dois caras que já são grandes no clube, mas nesse momento de Copa América eles assumiram bastante o protagonismo do time. O Gerson hoje eu costumo falar, né, Bruno? Pra mim é o melhor jogador do time, hoje. Tá jogando muito. No momento, acho que o Gerson tá jogando muita bola, dá equilíbrio pro time, a bola tem que passar pelo Gerson, tá participando defensivamente e ofensivamente muito bem. Agora, só lembrando, a gente falou que o Flamengo vai ter aí uma sequência muito bizarra de jogos quando chegar ali Libertadores, Copa do Brasil contra o Palmeiras, São Paulo, Botafogo, mas a sequência agora, ela é muito positiva pro Flamengo. A sequência agora, na minha opinião, é muito possível que o Flamengo faça 9 pontos, tá? Porque o Flamengo tem o Criciúma agora, em casa, tem o Vitória fora, mas que também tá brigando ali contra o rebaixamento, e tem o Atlético Goianiense em casa. O Flamengo tem muitas chances de fazer 9 pontos. Pode engrossar um pouquinho o Criciúma, que tem sido chatinho, né? O Vitória. Eu acho que o Vitória fora é pior que o Criciúma em casa. Eu acho que o Criciúma é mais... Acho que vai fazer 9 pontos. Mas o jogo que eu vejo com mais dificuldade é o do Criciúma. O Vitória, ele não consegue se estabilizar. Ele tá ganhando alguns jogos certos, sabe? O jogo contra o adversário que ele tem que ganhar. Mas contra os times mais poderosos ele não tem conseguido muita coisa, não. Acho que o Criciúma é o chatinho. Pode mas vai fazer 9. A tendência é fazer 9 pontos. Sim. É uma sequência positiva, porque depois o bicho vai pegar. Depois é aquela sequência que a gente trouxe. São os 2 jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, Botafogo e São Paulo pelo Brasileiro, Palmeiras pelo Brasileiro e ainda Libertadores contra o Bolívar. É Palmeiras e Botafogo? Eu acho que o São Paulo não, né? Que o Flamengo tem. São Paulo também. São Paulo, Palmeiras. São os 3. São os 3. E ainda tem os duelos contra o Bolívar, sendo que um deles vai ser na altitude e o outro, como eu disse, é bom o Flamengo vencer bem, para depois não ter que decidir vaga na altitude e ter desculpinha de altitude para ser eliminado pelo Bolívar.